Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Luiz. Nesse vídeo eu vou falar porque Ansu-Ho é o melhor personagem de classe dos heróis fracos e porque o Obon-Só começou a perseguir o Su-Ho, mesmo ele sendo muito gente boa na série. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Confesso que depois do fim de Cobra Kai tive dificuldade de assistir outras séries, mas rodando pelas redes sociais da vida encontrei Classe dos Heróis Fracos, que é uma série de 2022 que saiu somente esse ano na Netflix. A série logo de cara nos apresenta personagens interessantes como Yoon-Shiun, Ansu-Ho e Obon-Só. Vi muitos comentários de inscritos que diziam que não davam nada por essa série, mas quando começaram a assistir não conseguiram mais parar. A série que começou com Yoon-Shiun sendo importunado por Yeon-Bin e os valentões da classe. Shiun é o típico nerdão que parece ser indefeso, no entanto ele sabe se cuidar muito bem. A cada tentativa de intimidar o Shiun, Yeon-Bin se frustra cada vez mais porque o Shiun parece inabalável. No entanto, ele descobre que o ponto fraco do Shiun é suas notas e ele faz com que o Shiun se dê mal em um teste. Para isso, o Yeon-Bin intimida Obon-Só, que é um aluno novato da escola. Obon-Só foi transferido de uma escola de riquinhos em que ele era intimidado e constantemente espancado. Ao descobrir isso, o Yeon-Bin resolve intimidar o Obon-Só, que sem saída ajuda ele a prejudicar o Yoon-Shiun. Óbvio que ao descobrir isso, o Shiun resolveu se vingar dos valentões e espancou o Yeon-Bin. Foi nesse momento que nós percebemos o quanto o Su-Ho é gente boa, porque ele evitou que o Shiun passasse dos limites. E mesmo com o Shiun tentando agredi-lo, o Ansu-Ho se tornou seu amigo tempos depois. O Su-Ho foi apresentado como o personagem dorminhoco da turma. Enquanto o Shiun tinha que lidar com os valentões, o Su-Ho aparecia a maior parte do tempo dormindo. Ele é o único que não enfrenta problemas com bullying porque ele sabe artes marciais. E ele provou isso enfrentando vários lutadores de artes marciais muito mentira. Na verdade, ele enfrentou vários jogadores de beisebol que estavam armados com tacos. E ao contrário deles, o Su-Ho parecia que não estava disposto a feri-los. Pouco tempo depois, o Yeon-Bin foi transferido porque ele foi pego com narcóticos. Mas óbvio que ele iria se vingar do Yoon-Shiun e ele chamou o Sode para dar uma lição no Shiun. Quando eles já estavam prestes a espancar o Yoon-Shiun, o Obon-Só bancou o anjo da guarda e chamou o Su-Ho para defendê-lo. Inicialmente o Su-Ho se recusou porque ele tinha que trabalhar, no entanto o Obon-Só resolveu pagar a ele para salvar o Shiun. Chegando lá, mais uma vez o Su-Ho mostrou o quanto ele era gente boa, porque ele poderia simplesmente ter espancado todos ali e ter salvado o Shiun. No entanto, ele parecia disposto a evitar a briga. Mas é claro que o Sode e o Yeon-Bin não iriam facilitar para o Su-Ho. Mesmo assim, o Obon-Só e o Ansu-Ho conseguiram salvar o Yeon-Shiun. Depois disso, os três se tornaram grandes amigos, mas eles também acabaram se tornando alvo do Gil-Soo, que era o líder da gangue do Sode. Na verdade, o Gil-Soo era muito perigoso e ele matava gente por dinheiro. Ele dava um teto para o Sode, para a Yeon-Gi e para outros jovens fazerem trabalhos sujos para ele. Como ele perdeu uma grana por esse tempo que o Sode desperdiçou tentando espancar o Yoon-Shiun, ele achou que era necessário cobrar essa dívida do Su-Ho, do Obon-Só e do Shiun. Claro que eles resolveram não pagar nada e resolveram armar um plano para prender o Gil-Soo. A Yeon-Gi ajudou eles. Como o Su-Ho era o mais forte, ele resolveu ir sozinho, enquanto o Shion e o Obon-Só chamariam a polícia. Na verdade, o Obon-Só não gostou nada disso. Ele resolveu pegar a grana e partiu para encontrar o Gil-Soo, já que ele achava que alguma coisa poderia acontecer com o Su-Ho. Mas ele acabou sendo capturado pelo Gil-Soo e por sua gangue. Enquanto isso, o Shion tentava desesperadamente encontrá-lo no local para onde o Gil-Soo tinha levado o Su-Ho e o Obon-Só. Quando o Gil-Soo estava prestes a eliminar o Obon-Só e o Su-Ho, eles foram salvos por Sode.
Depois de uma pancadaria geral, eles foram salvos por Yeon-seon. A polícia conseguiu chegar no local, mas o Gil-soo conseguiu fugir e foi perseguido por Yeon-seon e por An Soo-ho. Os dois juntos conseguiram deter o Gil-soo, que foi preso. Confesso que eu achei que essa era a trama principal, no entanto ela acabou cedo. E depois começou o ódio do Oh Bong-soo pelo Soo-ho. Porque depois disso a Yeon-gi começou a fazer parte do grupo e o Oh Bong-soo começou a se sentir deslocado. Isso aconteceu depois que o Gil-soo jogou na cara do Oh Bong-soo que o Siun e que o Soo-ho não eram amigos dele e que eles viam ele apenas como um cachorrinho que seguia eles por aí. A coisa piorou depois que os valentões da antiga escola do Oh Bong-soo resolveram persegui-lo depois de vê-lo no karaokê. O Soo-ho conseguiu fazer com que os valentões pedissem desculpa para o Oh Bong-soo. No entanto, o Oh Bong-soo surtou depois que ele resolveu bater nos valentões e um dos valentões, que era o líder da gangue, revidou. O Oh Bong-soo surtou, resolveu espancar o líder dos valentões com um microfone e o Soo-ho o impediu exatamente como fez com o Siun no início da série. No entanto, o Oh Bong-soo, que se sentia controlado pelo Soo-ho, resolveu sair do time e passou para o time dos valentões. Mas não para os valentões da sua antiga escola que ainda o intimidavam. Ele estava fazendo parte dos valentões da sua nova escola que perseguiam o Siun no início da série. O ódio dele pelo Soo-ho começava a crescer cada vez mais e ele resolveu pagar o Yun, que é um lutador, para dar uma boa surra no Soo-ho. O problema é que o tiro não deu muito certo e os valentões acabaram espancando o Siun em vez do Soo-ho. Pouco tempo depois, o Soo-ho resolveu tomar satisfações com os valentões, mas ele acabou se dando muito mal. O Soo-ho deu uma surra nos valentões que ali estavam e estava vencendo a luta contra o Yun. No entanto, na covardia, um dos valentões puxou a perna dele, ele caiu e o Yun se aproveitou da distração para chutar a cara do Soo-ho. Foi aí que um covarde, Oh Bong-soo, resolveu se aproveitar e espancou o Soo-ho junto com os valentões. O Soo-ho terminou a primeira temporada em coma. É óbvio que o Siun se vingou dos valentões, no entanto, diferente da HQ, ele resolveu poupar o Oh Bong-soo. Mas por que o An Soo-ho, que é o melhor personagem dessa primeira temporada, não vai aparecer na segunda? Pelo simples fato de que ele provavelmente ainda estará em coma e essa nova temporada vai contar a história de Yeon-seon na sua nova escola. A minha esperança é que Classe dos Heróis Fracos não segue fielmente a HQ, porque nessa HQ o Soo-ho nem mesmo é esse lutador espetacular que nós vimos na primeira temporada. Mas lá ele também sofre um acidente provocado por valentões e ele não aparece depois disso. Pelo menos até o final da HQ, em que mostra que ele se recuperou e agora está trabalhando em um café da cidade. Não sei se a série vai seguir fielmente os quadrinhos, mas na minha opinião, não trazer o Soo-ho para a segunda temporada é um erro. Talvez a série não tenha percebido o quanto esse personagem se tornou popular. Ou talvez eles queiram que a adaptação se torne mais próxima dos quadrinhos, mesmo não sendo fiel. Mas você acha que o An Soo-ho é o melhor personagem da primeira temporada de Classe dos Heróis Fracos e que ele deveria aparecer na segunda? Já deixa aí nos comentários. Se as motivações do Bong-soo na série já são confusas, imagine na HQ, que ele parecia não ter motivo nenhum. Como sabemos, a série começou com Yeon-seon sendo atormentado por valentões. No entanto, o Siun, que parecia um aluno fraco, nunca deixou ser intimidado pelos valentões. Na mesma turma estava o Soo-ho, que é o dorminhoco da turma e que não sofre bullying porque ele sabe artes marciais. Não podemos esquecer que o cartão de visitas do Soo-ho foi lutar contra vários alunos atletas de beisebol. Detalhe que eles estavam armados com tacos de beisebol e mesmo assim eles foram derrotados por um desarmado An Soo-ho. Pouco tempo depois, os valentões continuavam na tentativa de praticar bullying com Yeon-seon. No entanto, o Siun, que não era fraco, sempre revidava e isso aumentava o ódio dos valentões. Mais ou menos nesse tempo, Oh Bong-soo chegou na turma e os valentões descobriram que ele sofria bullying na sua antiga escola. John Yeon-bin, que era o líder dos valentões, pediu que ele colasse um narcótico no pescoço do Siun. Oh Bong-soo, que era um aluno fraco e não conseguia revidar como o Siun, aceitou a tarefa e o Siun acabou descobrindo. Óbvio que o Siun acabou castigando os valentões e disse que não ia perdoar o Oh Bong-soo. No entanto, Oh Bong-soo conseguiu a sua redenção quando os valentões estavam prestes a espancar o Siun.
O Bonsó pagou ao Surro para proteger o Xion e a partir dali os três se tornaram grandes amigos. O problema é que depois dessa briga os três acabaram se tornando alvos do Gyusu, que é um bandido local muito perigoso. Traduzindo, ou os três davam uma boa grana pro Gyusu ou eles morriam. O Surro tentou bancar o herói e quase morreu. O Obonsó até tentou pagar ao Gyusu, no entanto eles já estavam muito encrencados e os dois iam ser mortos a qualquer momento. No entanto, eles foram salvos por Sode, Yonggi e Yonxion. Depois disso, o pai do Obonsó resolveu abafar o caso, então nenhum deles poderia falar nada sobre o ocorrido. Na minha opinião, o problema realmente começou quando o capanga do pai do Obonsó falou que ele tinha que retribuir o tratamento dado pelo Gyusu. Ou seja, o Obonsó tinha que meter a porrada no Gyusu. O problema foi o que o Gyusu falou para ele. Ele disse que o Yonxion e o Surro não eram verdadeiros amigos do Bonsó e que ele era só um cachorrinho para eles. Com certeza aquilo mudaria a vida do Obonsó nessa série. Como já falei em outro vídeo, o Obonsó representa a figura de Bryce Yo das histórias em quadrinhos. Lá de uma hora para outra ele simplesmente começa a sentir inveja do Stefan An, que é o Surro. Lembrando que nessa HQ o Surro não é esse lutador que foi mostrado na série. Ele até sofre bastante apanhando dos valentões, até que ele é jogado de cima do terraço. Mas voltando à série, a amizade dos três piorou quando a Yonggi se aproximou mais dos três. Nesse período, o Bonsó já estava colhendo alguns frutos, porque ele estava andando com o Surro e com o Xion, ou seja, ninguém mexia com ele. Inclusive, ele era quem mais curtia a fama por ter prendido o Gyusu. Mas com a aproximação da Yonggi e de seus amigos, ele começou a se sentir cada vez mais deslocado. Em um breve momento foi possível observar o Obonsó olhando para o Xion, Surro e para a Yonggi conversando como se fossem velhos amigos. Nesse mesmo momento, o Surro percebeu que o Obonsó estava deslocado e falou para que ele se juntasse ao grupo. No entanto, as coisas pioraram bastante quando antigos valentões da escola do Obonsó localizaram ele no karaokê. Desde então eles passaram a persegui-lo e ele mudou radicalmente. As coisas pioraram ainda mais quando o Obonsó viu que a Yonggi atendeu seu celular. Nele, os valentões estavam ligando e a Yonggi falou que eles estavam no karaokê. O Obonsó, que já estava surtado, quase agrediu a Yonggi e ele foi contido por Surro. Podíamos ver que a amizade deles já estava bastante abalada, no entanto ali não foi o ponto final. Depois os valentões começaram a ligar para o Obonsó todos os dias e ele faltou várias vezes à escola, até que ele foi visitado por Yonxion e pelo Surro. O Obonsó contou que aqueles valentões praticavam bullying com ele na sua antiga escola e sempre o espancavam, e por isso ele teve que mudar de escola. O Surro sugeriu que o Obonsó ligasse para os valentões que eles iriam pedir desculpa, e foi exatamente o que eles fizeram. O problema é que o Obonsó agrediu um dos valentões, que revidou. Nesse momento o Obonsó surtou, pegou o microfone e já ia agredir o valentão. No entanto, ele foi contido pelo Surro, que pediu para ele não passar dos limites. A partir daí o Obonsó surtou e declarou guerra ao Surro. A coisa só piorava e o Obonsó resolveu ir embora sozinho. No entanto, os valentões da sua antiga escola o seguiram. E quando eles iam começar a bater nele, os valentões da sua nova escola o defenderam. Nesse momento, o Obonsó começou a andar com os mesmos valentões que importunavam o Yonxion no início da série. Ele mudou muito e passou a beber constantemente com esses valentões, pagando várias coisas para eles. E isso incomodou o Xion, que percebeu que os valentões estavam explorando ele. Nesse período, ele foi repreendido pelo Surro várias vezes, como no momento em que ele iria furar a fila com os valentões. Foi aí que o ódio dele aumentou e ele resolveu pagar a um lutador para espancar o Surro. Esse lutador era o Yun, que já tinha perdido para o Surro em uma luta oficial. No entanto, o Surro estava vencendo a luta, mas um dos valentões puxou a sua perna e ele acabou caindo. Distraído, o Yun se aproveitou para atacar o Surro na covardia. Como o Bonsó não passa de um covarde, depois que o Surro estava no chão, ele começou a chutá-lo várias vezes e foi ajudado pelos outros valentões. E na série foi isso que deixou o Surro à beira da morte, diferente dos quadrinhos em que ele foi empurrado do terraço.
Na minha opinião, o problema do Obonsó é que ele tinha uma baixa autoestima. Quando ele entrou para o grupo do Xion e do Surro, ele começou a se sentir mais importante. Várias pessoas que nem sabiam que ele existia começaram a dar atenção para ele. Mas o que o Gyusu falou mexeu com a mente do Obonsó. Ele observava que as ações do Surro que eram para protegê-lo estavam sendo para controlá-lo. Sabemos que o Surro estava sempre tentando evitar que ele entrasse em uma confusão e fizesse uma besteira. Como ele tentou agredir um dos valentões com o microfone e o Surro falou que ele não passasse dos limites. Não podemos esquecer que o Surro fez a mesma coisa com o Yeon Xion no início da série quando o Xion agrediu os valentões. O Surro evitou que ele passasse dos limites e o Xion até mesmo tentou agredir o Surro. No entanto, como nós sabemos, o Surro é muito gente boa nessa série e se tornou um grande amigo do Yeon Xion. Como já falei em outro vídeo, é quase certeza que o Surro não vai aparecer nessa segunda temporada. E na HQ ele só reapareceu no último número. Mas na sua opinião, qual é o real motivo do ódio do Obonsó pelo An Surro? Já deixa a sua opinião aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.